Olá, tudo bem? Muito obrigado pela audiência. Nós estamos começando mais um Baú de Votu. E hoje eu trago um amigo que tem rock and roll na veia. Um cara que sabe tudo de rock and roll. Caju Neto, muito obrigado por você ter aceito esse bate-papo conosco. Para mim é uma honra, né? Porque o programa que está um sucesso aí, deixando a marca, né? Para Votuporanga e para as novas gerações. Parabéns pelo programa. Obrigado. Bom, antes da gente começar, eu queria mostrar aqui a capa do livro que o Caju escreveu. Na verdade, isso é um resultado de um TCC, né? Mas tem muita pesquisa. Com esse livro, você que conhece pouco, tem curiosidade ou não conhece nada de rock, tem aqui uma pesquisa muito interessante sobre, não é a história do rock, mas as bandas que foram surgindo e de onde vieram. Estilo muito legal esse livro. Parabéns pelo livro, viu? Legal, é um panorama, né, da cena ali cultural e musical nos anos 80. Que o resultado, na época eu lembro o professor Paulo Stipe, aqui da nossa Unifeb, eu não vi, ele viu, ele descobriu e ele me ligou na hora que no ano de 2021 ele estava entre os 20 livros mais importantes da cena do rock nos 80. Eu fiquei super feliz, cara, quando ele me deu essa notícia, cara. É, muito legal. O Caju, antes da gente falar de rock, vamos falar um pouquinho de você. Quando é que você veio para Votuporanga? Como é que você veio? Da onde? Você veio sozinho, com família? Eu cheguei em Votuporanga em janeiro de 90 e nasci em São Paulo. Meus pais separaram e tal, e a família da minha mãe é aqui, é de Votuporanga. Ah, sim. E minha mãe falou, vamos lá para passear. Eu estava de férias, trabalhava de office boy. Eu morava em São Paulo, no Ipiranga, e eu trabalhava e estudava em São Caetano do Sul. Aí eu peguei férias lá, uns 20 dias, falei, vamos, mãe. E eu gostei da cidade, por incrível que pareça, naquele tempo, né? Porque eu falo naquele tempo, porque onde minha mãe mora hoje, na Vila Maria ali, tinha um pedaço que era terra, tinha uns lagos, umas coisas, eu não sei nem o nome daquilo, enfim. E eu acabei ficando, eu falei, mãe, e eu senti que ela queria ficar aqui. Eu sou filho único. Sim. Eu não achava justo deixar ela aqui e eu voltar para São Paulo sozinho, enfim. Dito e feito, voltei para São Paulo, pedi demissão na empresa, chamava Ciranda Espumas, fechou já. E pedi demissão e vim para Votuporanga. Daí uns 15 dias, caiu a ficha. Tipo, e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer em Votuporanga? Eu parei a escola, pedi demissão do trabalho, enfim. E fui trabalhando ali em frente ao Vilar, tinha uma empresa, não existe ali mais, Pneuplan. Eu nunca trabalhei com pneu, nunca cheguei lá e fui pedir emprego, né? Eu lembro até hoje, a Márcia, a secretária ali da empresa, mas você é borracheiro, você sabe balancear carro, as rodas, fazer alinhamento? Eu falei, não, mas eu vou fazer, vou aprender. Olha que doido, né, cara? Porque São Paulo, office boy, é uma profissão. Aqui também, claro, mas em São Paulo você tem uma responsabilidade. Porque você sai da tua empresa para ir num banco, você sai carregando valores altos, a folha de pagamentos. Na época eu ia muito no centro, na 13 de maio, buscar os vale transporte, né? Então, de metrô, ônibus e tal. Então você acaba carregando uns valores altos. Então você é bem remunerado. E aí, em Votuporanga, eu falei, meu Deus, e agora? E aí, enfim, eu esperei o gerente dessa empresa chegar, ele chegou. Aí ele falou, você quer a vaga, mas você não faz isso. Eu falei, cara, deixa eu aprender. Aí ele me mandou para Rio Preto. Eu fiquei uma semana em Rio Preto. No sábado eu vim embora, na segunda-feira eu comecei a trabalhar. Fiquei 3 anos nessa área. Mas sempre muito rato de rádio, assim, sempre gostei muito de rádio, show. Passou um tempo, aqui na Rádio Unifeb, era UniFM, né? E tinha um locutor, o Ismael de Castro. E o Ismael tinha uma pegada mais rock and roll, e eu ouvia, sempre que possível eu vinha aqui no rádio. Aí eu conversava com o Kiki, deixa eu ver eles trabalhar, tal, enfim. Fui pegando gosto, acabei fazendo curso de locução, comecei a trabalhar na Rádio Líder AM ainda, né?
E era na rua São Paulo. Embaixo tinha um lanche e a rádio era em cima. Em frente à matriz, a igreja. A Rádio Líder tinha sido a Rádio Clube AM antigamente. Lá atrás, né? Lá atrás. E aí o Clodoaldo Santos Pironelli e o Carlinhos. Eles me ajudaram, tal. E um dia me inscrevi aqui para fazer o curso de jornalismo, que eu sempre gostei, mas a situação financeira não era muito fácil na época. Enfim, comecei a fazer a faculdade de jornalismo, comecei a fazer estágio na Rádio TV Unifeb. E Deus abriu as portas, cara, porque passou um tempo, abri o concurso, fiz, passei, terminei meu curso. E durante a faculdade, sempre o Paulo Stipe perguntava: o que você vai fazer, Caju? Falei: eu queria falar um pouco da cena rock em São Paulo, nos anos 80 e tal. E ele falou: leva isso. E eu fiz. Em janeiro de 2020, fui fazer uma viagem para Florianópolis, voltei e já estava na pandemia. Tipo, eu cheguei no aeroporto em São Paulo, em Guarulhos, falei: e agora? Eu já comecei a ver as pessoas de máscara, outras não. Dito e feito, chegamos em Rio Preto, já estava todo mundo de máscara, então eu tinha estourado. Eu estava vindo de Florianópolis, uma viagem que a gente foi fazer, e a pandemia começou. Zé, ficar um mês em casa não foi fácil, 2 meses, aí minha esposa falou: Caju, você tem o teu projeto lá do teu TCC e você queria levar isso para transformar isso em livro e tal, agora é a hora. E foi, Zé, eu peguei esse TCC, cara, reformulei todo ele, em 7 meses eu terminei o livro. Agora, nessa época, você trabalhava onde? Eu já estava aqui na Rádio Unifeb. Ah, você já estava na Rádio Unifeb? Já. Rádio Unifeb eu estou desde 2009. Sim. E aí terminei o TCC, acredito, 2 meses demorou. Lelé Arantes, que é de Rio Preto, a editora THS, a gente fez todo o trâmite lá, mandamos para imprimir esse livro em Curitiba, ficou 15 dias, veio, e no dia 20 de dezembro de 2020, portanto esse um ano de pandemia acirrada, né? Eu consegui fazer o lançamento e consegui pagar o livro também, diga-se de passagem, né? No próprio lançamento dele eu consegui pagar o livro, 1.000 cópias e foi pago. E estou aqui hoje na Rádio Unifeb, eu tenho um programa, o República 965, que eu apresento do meio-dia às 4 horas da tarde, de segunda a sexta. E é basicamente rock. Pop rock. Programa pop, ele é um programa pop rock, algumas entrevistas, entretenimento. E tenho também na TV Unifeb o programa Rádio na TV, que é um programa que a gente grava dentro do estúdio, que é muito legal, um programa musical, também é pop rock. Também pop rock. Agora, ô Caju, você tinha quantos anos? Como foi que o rock entrou na sua veia? Acredito que meus 14 anos, porque eu trabalhava como office boy em São Paulo. Na época podia trabalhar muito cedo, né? Enfim, trabalhava tranquilo. E uma vez passando em frente à galeria do rock, eu vi uma turminha ali ouvindo música, fazendo uma música na frente da galeria, na calçada, uma calçada larga ali, né? E eu fiquei ali uma meia hora olhando, falei: eu vou subir pra ver. Entrei na galeria do rock, que é uma loucura. Que é uma... Me apaixonei, cara. Agora, Zé, o primeiro álbum que eu comprei, o primeiro disco LP, ele chama, eu tenho ele até hoje, chama Rock to Rússia. É um álbum de 1977 dos Ramones, que veio ser lançado depois em São Paulo, no Brasil, em 1988. Mas na época eu comprei, em 86 eu comprei ele importado. Sim. E um exemplo, o salário, eu recebi um salário mínimo. E o preço do vinil, do LP importado era um salário mínimo. Eu cheguei na loja, levou como se fosse hoje. Cheguei na loja com o meu salário do mês e comprei o LP. E a gente olhava aquilo, as letras, o encarte, quem que fez a foto? Tentava... Então a gente tinha essa curiosidade, né? Hoje está tudo muito fácil, né? O YouTube, os streams, enfim. Então isso que eu ia perguntar para você. Tudo bem, São Paulo tinha programa de rádio, de rock, de pop rock, né? Tinha um pessoal mais... Como é que chamava? Aquele cara que era do Magazine. Que dividiu. Percussor, né? Ele era uma enciclopédia. Ele era uma enciclopédia. Quando eu trabalhava na Rádio Eldorado, eu tinha um amigo que tinha um programa lá, de vez em quando eu ia lá.
E tive a oportunidade várias vezes, curiosidade, perguntar de música. O cara era uma enciclopédia, né? Com certeza. Então, quer dizer, apesar de você ter tudo isso, o disco era muito caro, né? Cara. Como é que você se resolvia? Tinha fitinha pirata? Como que é? Um exemplo, esse álbum do Ramones que eu comprei em 86, ele deve ter virado umas 100 fitas, cassete. Sim. Você gravava lado A e lado B. E você dividia para os amigos, era muito, muito, muito legal, porque o outro rapaz, ele tinha um álbum do The Cure. Sim. Aí ele gravava, a gente acabava fazendo Trocando as fitas. trocando fitas, porque o disco você não gostava de ficar ouvindo muito, porque você tinha medo, olha isso. De Que a riscar. agulha podia... que Riscar. coisa. Então a gente... todos os carros tinham toca-fita, enfim. Então a fita, o Walkman, eu tinha um Walkman amarelo, Zé. Sabe aquele Walkman amarelo da Philips? Raridade. E as pilhas não aguentavam, porque você ia trabalhar, já ia, montava no ônibus, já com... Era muito comum isso. Nossa, que época, viu, Zé? Que época de ouro. E eu falo que a gente chegava em casa com os discos, nem todo mundo tinha telefone em casa. Não. Telefone também era uma outra coisa, né? raridade. E a gente saía casa em casa, avisando, eu comprei um disco da banda tal, Dead Kennedys. Poucas pessoas ouviam falar, então... E a gente se reunia, olha isso, Zé. Pra ouvir. Se reunia lá, 12, 13 pessoas, para ouvir aquele disco. E todo mundo queria pegar o encarte na mão, para ver quem que era o fotógrafo, quem que fez aquela composição X. Então o interesse da minha geração, pelo menos, né? A gente tinha uma turminha ali em São Paulo que a gente andava juntando em 37. Todo mundo era do mundo musical. Todo mundo gostava, todo mundo... Então tinha shows, a gente se reunia. Então quase que sempre essa turma estava junto. E então por ali tinha uma banda, Zé, chamada Jenny Love Jezebel. Tinha outra, Jesus and Mary Chain. Tudo de São Paulo. Não, tudo gringo, mas a gente... tudo gringo. Vinha importado pra gente, né? A gente comprava na Galeria do Rock importado, que o valor era na faixa de um salário mínimo. Então você trabalhava o mês inteiro para ir lá e comprar um disco, mas era um amor gigantesco você... E depois colocava na prateleira aquilo, era um negócio Mas diferenciado. você sabe, Caju, eu nunca fui muito ligado em rock. Meu negócio era mais MPB e tal. E tinha uma coisa, aqui em Votuporanga tinha uma loja de disco, ficava ali em frente à Praça da Matriz, na Rua Amazonas. Mas era assim, era fatal. Todo ano, o artista lançava o seu disco. Era um disco por ano que os caras lançavam. Então a gente passava lá, aí o cara falou, saiu o disco do Caetano. Você não queria saber se o disco era bom, se era ruim, Pô, você comprava, chegava lá. Eu tinha uma vitrolinha, daquelas pequenininhas, você punha lá. Legal. Ficava curtindo, né? Chegou o disco da Elis, né? Então, quer dizer, isso fazia parte do nosso cotidiano. Eu me lembro o dia que eu cheguei lá, aí o cara falou, tem uma banda nova aqui, Secos e Molhados. Bom, Eu peguei aquele, achei a capa maravilhosa, porque as capas eram sim, uma bem coisa- produzidas, era né? uma coisa à parte. É uma coisa à parte. Quando eu ouvia o Ney cantando, aquilo era uma coisa... Então, quer dizer, isso era uma coisa maravilhosa pra gente, né? E hoje, isso não existe mais, porque hoje as coisas saem nos streaming, aí É muito rápido, né, Zé? é muito rápido, né? Rápido. Então, essa espera angustiante para ver o novo lançamento, hoje não existe, hoje as coisas são muito rápidas. O Roberto Carlos lançava um álbum por ano, né? Um álbum Que era por ano. esperado pro Natal. Simone, enfim, existia essa magia, né? Não, e tinha umas histórias. Eu lembro que tinha um cantor, se eu não me engano, o Paulo Sérgio, não tenho muita certeza, que tinha mais ou menos a voz parecida dele e tal. Aí lançou um disco que chamava O Inimitável. Ó, Né? tá vendo? Era uma coisa que a gente, né? E hoje tem muita banda, muito cantor que não tá na mídia, mas que tá lá à sua disposição, né? Eu costumo dizer, Zé, que nos anos 80 também teve artistas de lançar um álbum e sumia. Sim. Ok.
Mas mesmo esse artista que lançava um álbum, um disco, era um material bem produzido, bem... Sim. Diferente de hoje, não é generalizar, mas tem artistas ruins que lança cada 3 meses uma música nos streamings, né? Nas plataformas, enfim. Só que elas não duram, né, Zé? Ela fica ali. Por que que é tão rápido? 3 meses, 2 meses, a música fica no rádio, ou no streaming, no YouTube, enfim, qualquer outro meio. Porque a música não é boa, então ela é rápida. O artista tem que aproveitar o momento e lança outra. Ela é meio Essa aqui é a chiclete, maneira de né? ver, Pronto, aí todo mundo canta. Ah, um exemplo agora. Aquela Eu Vou Descer, não sei. Pô, Não tá tocando mais, né? não tá tocando mais. Assim, pelo menos É, eu não vejo. não, mas todo lugar que você ia, ninguém. Vou descer, não sei. Então, quer dizer, não tem mais. Hoje você pega álbuns, discos dos anos 70, 80, ele ainda vive, né? Ainda existe, né? Ô Zé, e uma curiosidade que eu acho muito legal, você falou de São Paulo, né? E dessa loja aqui que tinha aqui na Rua Amazonas. Eu conheço uma galera que saía daqui, pegava o trem. Eu nunca fiz, né? Mas um monte de gente, o Rubio Crespo, que é ouvinte nosso, enfim, um monte de gente, pegava o trem, ia daqui a São Paulo, 10 horas, 12 horas. 12 horas de viagem. 12 horas, para comprar um disco, comprar uma camiseta de rock. Olha que isso, olha como que tinha um peso, né, cara? E não é tão longe, isso é no meio dos anos 90. Votuporanga teve uma cena muito boa no começo ali dos anos 90, final dos 80, começo dos 90. Tem uma cena que tinha muitas bandas, Tinha muitas bandas aqui e algumas autorais até. Posso citar algumas? Claro, claro. Eu vi aqui, cara, White Runner, Heresia, Jail Blues, Marones, Sol Nascente, Os Outros. Atualmente a banda Válvira, que é aqui da nossa região também de Votuporanga, está em São Paulo, já fez turnês fora do país. Bandas que seguraram a bandeira na época. Jail Blues, a proposta dos caras era misturar bom rock, bom e velho rock and roll, com uma pegada de blues. Então, quer dizer, a formação dos caras que eu descobri aqui, Robinho Molina no baixo, Pedro na bateria, Thiago Brandão, vocalista, nas guitarras Guilherme e o Raul Maurício. Quer dizer, isso é um exemplo. Ali na Rua Amazonas tinha o tal do Rock em Rua. Até eu consegui uns flyers pra gente pôr depois. Tinha um caminhão, se eu não me engano era do Santa Fé, eu acredito que era do Santa Fé, e o som ficava em cima. Parava ali no cruzamento da Rua Amazonas com a Tocantins, de domingos. E a banda subia no E a banda subia no palco ali e fazia, e juntava uma galera. A Concha Acústica também teve assim um momento que teve um evento ali que acho que deu mais de 2.000 pessoas. Não, você me passou Agradecer o Arara, né, do Marrones, que emprestou esse acervo pra Não, gente. eu fui dando uma olhada aqui, eu fiquei impressionado com o movimento que tinha, né? E me parece que o Marrones eles eram os feras, né? Eles... E aqui eu vejo, segunda versão do Mad Noise, eram os festivais, né? E aí, cara, eu fico imaginando como Votuporanga foi forte. Olha as datas, Diário de Votuporanga, Jornal A Cidade, as datas. E tinha banda de garagem, né? Que É era legal, Zé, que tinha muitas bandas que tocavam, as outras bandas eram o público. Ia bem revezando, né? Sim. E o Rock em Rua, eventos que teve ali no IE, né? O Lobo lá, Rock Lobo. O Rock em Lobo. Rock Lobo. Eu lembro que tinha essa heresia. Então tinha os 2 banheiros lá na quadra e o palco era em cima dos Em banheiros. cima dos A banheiros. gente subiu uma escada lateral. Isso. Essa banda Heresia, que é um marco assim, eu cantei como back vocal um tempo. Ela era formada pelo Ricardo Malerba no vocal, o Caju no back vocal, o Maurão, que hoje está em Rio Preto, no baixo. Na batera tinha o Guri, um menino gigantesco assim, o Flávio na outra guitarra e o Marcelo Midnight na outra guitarra.
Essa banda aqui a gente fazia cover dos Titãs. A gente fazia cover dos Titãs. Então você imagina, Zé, na época, não por nada, mas o que dominava muito era o sertanejo. Sim. E aí, de repente, você vê um movimento com várias bandas, os outros, enfim. Você fala, puxa, mas quem que vai nos shows? Ia. Né? Tinha shows da Concha Acústica. Não, eu vi uma tela aqui, 2.000 pessoas. Agora, legal você isso. falou desse grupo Heresia, aqui, ó, rock em rua, atrai público de 2.000 pessoas. Quer dizer, você me mandou uma foto do pessoal do Heresia, tem uns caixão de defunto. Quer dizer, esse tratamento, essa coisa de meio que querer chocar, porque isso choca, né? Sim. Você pega uma foto. Sim. Então, isso era meio que uma marca de um grupo do punk rock, né? Sim, a Heresia, eles, que eu fiz parte, enfim, era uma banda, como eu falei, de cover dos Titãs, mas a gente puxava outros sons também. E queria chocar, Zé, não adianta. O rock, ele sempre andou na contramão, o rock and roll. Senão, tá tudo junto, tá tudo misturado, como diz a MPB, o pop, não. Sim. O rock, ele sempre teve essa vertente, né, cara? Essa coisa de você ser um pouco mais pesado, enfim. E o punk rock mais ainda. E o punk rock mais ainda, né? Aquela coisa de agressão, enfim, as letras, né, mais pesadas, de críticas, de fome, enfim. Mas eu fico feliz, cara, por ter vivido esse momento em Votuporanga, vendo, eu, recém-chegado em Votuporanga, e ver esse monte de banda atuando, né? Falava, peraí, não tá tudo perdido, né? Não está tudo perdido, porque acontecia essas cenas. O sonho não acabou. E tinha músicos, cara, que eu acho muito legal, que é o caso do Robin Molina. O Robin, ele tocava numa banda, tocava na outra, tocava na outra. Então eles tinham, porque não tinha músicos para tudo aquilo, né? Sim. Então as bandas... E a gente tá falando desse acervo aqui do Arara, que é da banda Marrones. O Marrones está até hoje, eles fazem shows em São Paulo e lota casas. Quer dizer, votuporanguense, saiu daqui, e na época não era fácil, porque a gente não tinha tanto acesso às informações. Sim. E as bandas tiravam na unha mesmo as músicas, cara. Era demais. Caju, eu queria ler um negócio aqui, que eu acho que foi o Festival de Rock de Araçatuba, para a gente entender um pouco como que esses caras sobreviviam. Então tem um recadinho aqui, tá escrito eu. Deve ser alguém da organização do Festival de Araçatuba. Aí o cara põe assim, Renan, que deve ser do Marrones, o Renan. Do Marrones. Renan, a passagem é R$10,10. Você me disse que são 4 integrantes, então vai aí R$41. Pelo menos a vida dos caras está garantida. Se for possível, tira os xerox e dá uma divulgada para mim por aí. Caso eles venham mais cedo, precisar de lugar, venham precisar de lugar para banho e rango, por favor, me avise antes para eu poder arrumar a parada. Já que não vou te ver aqui, tá, um abraço. Quer dizer, os caras foram para Araçatuba tocar, tendo a garantia da passagem de ida. A volta, assim. Quer dizer, os caras iam por amor, né? Não tinha pra divulgar música, pra divulgar banda, porque é difícil, né, Zé? Os instrumentos não eram os melhores, porque, né, todo mundo... E vai cobrar ingresso? Como? Não existia espaço para essas bandas tocar. Então eles tinham que... Esse caso aí, eu não lembro desse momento, mas tá aí uma prova viva do que o papel tá até amarelo, né? Que era R$10 lá. Mas enfim, tinha isso, ia para Santa Fé. Foi em 97. 97, então já quase ali estourando 2000, pra você ver. Então existia ainda isso. Os bares nem sempre
não é que não olhava com carinho ou com respeito, mas não dava público, né, Zé? Não. Quando você faz um evento desse numa concha acústica, você acaba levando uma galera rock and roll, enfim. Mas saía daqui, ia para Ilha Solteira, ia para Santa Fé, Fernandópolis também, tinha uma cena muito forte, e dessas bandas undergrounds e independentes, cada banda se virando, né? Mas um exemplo que eu dei aí do Marrones, eles estão fazendo som em São Paulo. A Válvera, que é uma banda de heavy metal mais pesado, de Votuporanga, eles já foram para a Alemanha, Europa. Agora mesmo eles estão fora do país. Então, quer dizer, não é todo mundo que tem a mesma sorte, né, Zé? Não. Porque você acaba migrando para outros caminhos, enfim. Uns vai para o marketing, outro vai para a rádio, outro vai jornal impresso, enfim. Porque o mundo musical, ele também é meio ingrato, viu, Zé? Porque tem muita gente talentosa que não tem oportunidade. E isso é difícil, cara. Caju, eu me lembro, eu estava em São Paulo. Você lembra do Manito, que tocou nos Incríveis? Eles fizeram até, o Netinho, fizeram até um disco aí meio rock and roll, mas esse, pô, o Netinho era fera. Eu, estudante, peguei o ônibus, meio de noite, quando eu olho, vejo um cara com uma maletinha, pô, era o Netinho andando de ônibus. Sabe, era um músico conhecido, né? Já com um certo nome. Já com um nome, pô. Os Incríveis fizeram muito sucesso na época da Jovem Guarda e tal. E eles meio que tiveram um pezinho na... Se eu não me engano, eles fizeram um disco que chamava Som Nosso de Cada Dia, parece. Som Nosso de Cada Dia, tá? Me parece que... Nessa linha. Então era um Tinha um pouquinho de progressivo. Tinha uma coisa assim. Aí, então, quer dizer, um cara que provavelmente ganhou dinheiro e estava andando de circular, pô. Né? Esses dias eu vi no programa Sem Censura, daqui, uma homenagem ao Raul Seixas. Sim. E tem um cara que tem um fã-clube no alto, e esse cara queria conhecer o Raul Seixas. Inclusive ele chama Milton Almeida, meu parente. Diz que ele conseguiu o telefone. Ele ficou uns 3, 4 dias pensando, né, meu? O que eu vou falar pro cara? Ele falou, eu vou ligar, vai atender um secretário, não sei o quê, e pá. Aí ele criou coragem e ligou. Que legal. O Raul. Ô Raul, aqui é o Silvio. Ele até confundiu com o Silvio Santos. Ele falou, não, é o Silvio Almeida e tal. Não, eu queria formar um fã-clube teu. Pô, vem aqui em casa então. Olha. Pô, chegou na casa dele e ficou. Almoçou, foi mostrar tudo. Quer dizer, com uma simplicidade. Humildade. E ele passou perrengue. O Raul Seixas passou perrengue, né? Porque aí depois que ele começou a ter uma certa... Quando ele começou com Ouro de Tolos, né? Que aí... Já começou a pegar um outro público, né? Antes era o Raulzito, né? Então, quer dizer, existe essa coisa, né? De você ganhar dinheiro, de repente você perder tudo, de repente ser excluído, né? O Raul, quem deu uma grande força para ele na fase final da vida dele foi o Marcelo Nova, né? Sim, o Marcelo Nova foi no... Inclusive eu vi um show deles no Dama Choque, no Pinheiros ali, Largo da Batata, na rua Butantã, essa casa. E 2 dias, se eu não me engano foi quinta e sexta ou sexta e sábado. Mas o Raul estava bem debilitado, ele já tava. O Marcelo que acabava dando todo o apoio. Mas você vê como que uma pessoa daquela, né? Você consegue imaginar que morre de repente sem dinheiro, numa situação... Não, e também não aceitava muito o mercado, né? Sim, que nem uma barreira. O Itamar Assunção. O Itamar Assunção, ele não queria entrar no meio comercial. Gigantesco também. Gigantesco. Né? E eu lembro de ter uma história. Diz que a Petrobras queria bancar
Um espetáculo, um disco. Um disco dele. Tá. Aí ele fez um disco, Pretobras. Pô, os caras não, pô, meu, não é por aí, né? Mas ele não aceitava, meu, fazer isso, né? O rock era uma coisa. O Caju, e aí você, por quê? Votuporanga, não só Votuporanga, tá? Mas vamos falar de Votuporanga. As emissoras de rádio não tocavam rock, né? Porque era mais sertanejo, tinha alguma coisa, né? A Unifev, de vez em quando, a rádio, a Unifev teve programa de A Unifev rock. sempre teve essa preocupação, né, com todos os públicos, né? MPB, o pop rock, enfim. E a Unifev tinha um programa, existe ainda, o Clássicos do Rock, mas eu fazia ao vivo ele. Aos domingos, o sábado, domingo, Caju, calma. Sábado era a Fábrica do Rock. Era determinada uma banda, pegava uma banda, um artista, e a gente falava só sobre aquele artista. Uma banda internacional, Sim, nacional. E o Clássicos do Rock era geral. Todos os clássicos do rock and roll. E eu fazia esse programa, ele era das 4 às 7, 3 horas de domingo. Rapaz, era um sucesso gigantesco. E eu ali, naquele programa, eu conseguia colocar o que não que eu não colocava no dia normal, na programação normal, mas eu colocava muito, um exemplo, Lado B. Metallica, lado B, sons mais pesados, né? Metallica, Sodom, muito Rush, Kiss, lado B, assim, era uma coisa bem... E o programa tinha uma audiência gigantesca. E essas bandas todas aqui que eu citei, algumas delas, algumas vinham da entrevista, então era muito legal. Porque eles tinham que divulgar e não tinham espaço. E a Rádio Unifev sempre abriu esse espaço para música. Você sabe que no começo da rádio teve um programa de rock feito pelo Beto Borges. Roberto Borges, Ele, se eu não me engano, era de sábado também. Era uma vez por semana, ele vinha e fazia, porque ele gosta de rock, ele fazia um programa de rock. Quer dizer, a rádio da Unifev sempre teve esse espaço, né? Esse cuidado em agradar todo mundo, que é muito importante, né? Não, porque as rádios comerciais precisam de audiência, então eles põem o que o público quer. E outros ainda a música sertaneja é a maioria, né? Então o cara vai pôr o que dá mais audiência, né? E a Unifev não, eles pegam o que tá meio mais Esse horário meu mesmo, Zé, esse horário meu, que é do meio-dia às 4 da tarde, de segunda a sexta, eu consigo trabalhar, não é um programa de rock pesado, não, ele é um programa de pop rock. A gente trabalha com atualidades, Imagine Dragons, Muse, bandas novas, Foster the People, enfim. E no meio da programação, a gente consegue encaixar lá um Deep Purple, sei, né? Já é mais... Então, Creedence, Beatles, ontem mesmo eu coloquei um Beatles. Na hora que eu toquei o Beatles, o Dr. Rafael Miceli mandou uma mensagem: puxa, parabéns por fazer tempo. Então, quer dizer, a gente tem uma audiência gigantesca. Por quê? São 4 rádios, fora das que entram aqui, né? Fora as rádios que acabam entrando. Mas essa linha de programa pop rock que a gente faz, que a Unifev dá esse espaço, e eu consigo levar ele aí há tanto tempo, você acaba pegando uma fatia muito boa do mercado. E fiel. E fiel, justamente. E fiel. Porque a música sertaneja é boa, a MPB é boa, o pagode, o samba, todas as músicas, a gente não está aqui criticando nada, não é? Mas o pop rock, ele tem um espaço no coração de cada um. Porque você toca o U2, quem que não gosta do U2? Todo mundo, independente se é pagodeiro, Claro. Enfim, então quando a gente toca esse tipo de música, um pouco mais flashback também, puxado ali pro... Agrada, Zé, porque música toca o coração e eu faço esse programa, o República, assim, uma paixão, cara. Eu não consigo, porque eu sei onde eu alcanço, onde a rádio vai, onde eu consigo entrar nas casas, nas oficinas, no consultório dentário, enfim. Porque é isso que a gente está falando. Não porque as outras rádios são meio que toque iguais. São ótimas as rádios. O que eu quero dizer é o seguinte, que a gente tem concorrência, eles têm que enfrentar. E a gente acaba tocando esse lado B, ou flashback, mais fiel do pop rock, e a gente acaba entrando em muitas empresas, fábricas, casas,
Enfim, e eu fico super feliz com a audiência. Eu costumo brincar, eu falo que os meus ouvintes são os mais inteligentes do rádio. Até um outro dia um locutor falou, você não podia falar isso. Mas os meus ouvintes são os mais inteligentes. Eu vou falar quem? Teu ouvinte? O outro. Os meus ouvintes são os mais inteligentes. E eles gostam de ouvir isso. Isso é muito legal. Mas viu, o Carlos, você estava falando, você tocou Beatles. Eu me lembro 1968. quando saiu aquele famoso disco branco dos Beatles. Aquilo lá foi né? Então tinha Submarino Amarelo também, foi os Beatles, não é os Beatles, alguns músicos, eles lançavam alguns discos que eram emblemáticos, né? Que ficaram Atuais, né? Tá aí até hoje. Então, tá aí até hoje. A gente está em 2025 e eu coloquei um Beatles ontem, uma música de 1968, Zé. Se a música não fosse boa, ela estaria, enfim. E o incrível, como eu falei no caso, do Dr. Rafael Miceli, que ligou na hora, ele mandou uma mensagem, Caju, que música. Então, quer dizer, você consegue tocar o coração quando a música é boa. E eu ali no República, eu tenho essa preocupação em tentar tocar a melhor música para os ouvintes. Porque o cara está me ouvindo, Zé, porque ele quer. Hoje nós temos a internet. Você põe um Spotify, ou você pode pôr também um aplicativo, você ouve rádio do Brasil inteiro e do mundo, né? Então, se a pessoa está me ouvindo, eu tenho que agradecer. Por isso que eu brinco, que eu falo que os meus ouvintes são os mais inteligentes, porque ele pode ouvir o que ele quer. E aí ele tá lá, sintonizado na 96,5 no República, e eu fico muito emocionado até, porque... Não, é fantástico. Ô, Caju, vamos mudar um pouquinho, vamos falar um pouquinho da história. Esse livro teu, você fala muito bem da origem de algumas bandas, de onde eles vieram, como que eram, tal. Conta um pouquinho pra gente como é que surgiu o punk rock. Da onde veio esse punk rock? Quem era esse povo? Né? Eles moravam aonde? Por que eles fizeram isso? Na verdade, o punk rock surgiu porque a adolescência, a galera, a juventude ali naquele momento, estava cansada de ouvir músicas de 10, 12 minutos. Led Zeppelin, músicas longas, Scorpions e outras bandas, fazia músicas de 5, 7, 10 minutos. Eles queriam fazer uma coisa mais rápido. 3 acordes. Portanto, bateria, baixo, guitarra, cru. Sem aquele florismo, vamos assim dizer. Sim. Sem aquela coisa de glam rock, de mega produções. Queen vai fazer um show no estádio de Wembley. Quantas pessoas cabem ali e lota. E aí, de repente, ingressos caríssimos, né? Sim. E a periferia? E a galera que não tinha dinheiro, que era o caso de office boy, que era bem mais, ganhava bem menos, enfim, frequentava os pubs, casas pequenas. E aí a banda começou a fazer um som. E aí a outra banda começou a tocar, CBG, que é um bar fantástico, enfim. Então tinha que fugir das músicas longas, aquela coisa de guitarra distorcida de 5 minutos. Ninguém já estava... Era uma coisa assim mais... Estava meio que cheio de ouvir tudo aquilo. Uma coisa, meio aspas, era uma coisa mais... mais sujo, né? Quer dizer, mais puro, mais sem o... Então, mas quer dizer, olha isso, que legal. A música lá atrás, ela era curta também. Elvis era... Com o tempo foi evoluindo, entre aspas, foi até chegar nessas bandas com mega produções, né? De Purple, Queen, Scorpions e por aí vai. E de repente, a coisa declina, ela começa, eu quero mais simples. Olha que coisa mais, né? E isso tudo influenciou do rock nacional nos anos 80, que dali começou a sair, porque do punk rock veio o pós-punk, que eram as bandas que já tinham um pouco mais de técnica, já tocava mais. De repente começou o New Wave. O New Wave era o quê? Era o pós-punk, era o pós-punk, era também o New Wave, uma coisa já tinha mais preocupação com o visual.
Ah, eu vou tocar, mas eu acho que eu vou mais bonitinho, vou me apresentar melhor. Porque o punk era relaxadão, né? Então, olha a evolução. E aí, aí veio pro pós-punk, new Romantic, que já era mais uma coisa, não melancólica, mas já era uma coisa mais preocupada com o visual também. Começou a entrar mais sintetizadores, e isso tudo influenciando as bandas do mundo todo, principalmente aqui no Brasil, né? Aí existe aquela briga, só voltando, porque o punk rock começou em Brasília, em São Paulo. Existe Essa discussão. E foi em São Paulo, com certeza, porque Mas tinha... Brasília teve grandes bandas, né? Brasília é legal, Zé, falar, porque Brasília tinha essa ligação. Um exemplo, o Fê Lemos, o baterista do Capital Inicial, um exemplo. Ele morou fora do país, porque o pai dele dava aula, então ele tinha essa vivência. Quando ele veio para o Brasil, ele trouxe coisas, trouxe discos, trouxe álbuns, trouxe camisetas e trouxe na cabeça o que ele viu lá, né? Shows. Porque na época, né, Zé, não era celular, não tinha como você filmar. Ô, Carlos, podemos dizer, tô chutando, que o pessoal de Brasília era mais de elite, de São Paulo mais de Sim, periferia? total, É. total, porque o pai do Dinho do Capital também era bababá, o pai do Dado, da Legião. Então todos eles moravam em Brasília, mas todos tinham uma situação econômica legal, portanto eles tinham acesso a esse material, a esses discos, a essas fitas, a esse material importado. Em São Paulo, a cena punk estava acontecendo mais em periferias. Freguesia do Ó, Pirituba. Então a realidade era bem diferente. Tanto de contexto cultural, né? Claro. Porque eles tinham esse acesso a essa... Só que a gente também em São Paulo, a gente tinha uma cena acontecendo que os punks de Brasília vinham para São Paulo para ver o que estava rolando também. Sim. Que a gente tinha os porões rolando. Tinha ali a Paulistana, que abria espaço, era MPB, começou como... mas mostrava muita coisa, Cólera tocou lá, Ratos de Porão, Inocentes. A gente tinha Carbono 14, a gente tinha Madame Satã. Madame Satã. Então, quer dizer, a gente tinha casa, Ácido Plástico. Então, tinha casas em São Paulo que Brasília estava bem longe daquilo, de existir aquilo. Tinha cena acontecendo lá, claro que tinha. Mas a cena viva, pulsante, acontecendo, era São Paulo com certeza. Mano. Bom, Caju, voltando para Votuporanga, tivemos esse boom aí que você falou, e eu tô vendo aqui, tinha um movimento muito forte. Quando que isso começou a cair um pouco? O pessoal cansou e não surgiram novos? O que foi que aconteceu? Então, na minha maneira de ver, né? A minha maneira de ver como espectador da cena. Um exemplo, a minha banda, essa banda que a gente tinha aqui, a Heresia. O Ricardo Malerba se formou em publicidade e propaganda em São Paulo. O Mauro foi para Rio Preto. O outro foi para Amsterdã. O Caju não mexe mais com banda. Eu estou dando um exemplo nosso aqui. E você? Das outras bandas também. Cada um acabou tomando um rumo. E a diferença do Marrones é que eles foram para São Paulo com a proposta de trabalhar, mas de continuar com a banda. E isso que deu muito certo para eles. Eles tinham que trabalhar e tal, mas o processo de banda, eles nunca deixaram aquele processo. Estava maior do que tudo. E eles continuaram, tanto que eles estão fazendo shows até hoje. Só um parênteses. Então, essas bandas, a maioria eram de adolescentes. Sim. De adolescentes. E a gente queria fazer o som, queria mostrar, queria tocar, queria extravasar, enfim. Mas esses festivais que rolou mesmo na época, assim, eu falo que eles foram importantes porque incentivou outras. Uma galera que não tinha conhecimento, ou que não conhecia, que... Tinha gente que tinha um pouco de medo também, passava na Rua Amazonas, estava tendo um show em cima de um caminhão. Você nunca viu, né, Zé? Você fala, poxa, O que está acontecendo? o que está acontecendo aqui? Quer dizer, mas eu agradeço por ter participado desse movimento, um pouco, né? Desse movimento de Votuporanga, que me perdoe aqui porque eu não falei todas as bandas, porque eu nem recordo todas, porque, enfim. Mas então quer dizer que não houve uma substituição. Essas foram... O pessoal foi... E não veio uma nova geração.
Eu acredito que hoje, claro, que tem músicos ótimos em Votuporanga, Amadeu Álamo, o Antônio Freitas, o Ende, enfim. Mas a proposta de banda e o momento também, viu, Zé? Eu acho importante a gente voltar no momento. Olha, aquele momento, estava acontecendo algumas coisas, exemplo, financeiro, político, econômico e por aí vai, enfim. Hoje é um outro momento, de repente a gente não está mais naquele. E isso aconteceu porque tinha que ser daquele jeito. Isso aqui hoje, eu acredito que não funciona. Você percebe? Aquilo foi um momento. Tipo, um momento. Nasceu espontaneamente. E também se foi espontaneamente, tirando exceção de 2, 3 bandas, mas por uma série de questões, ou trabalho, ou mudança, um pai que morreu, um exemplo, enfim. E mas foi um momento, Zé, que eu falo e eu até me emociono, porque nada acontecia, né? Para os jovens, É. musicalmente falando. E de repente veio esse boom com várias bandas, vários festivais. E E o pessoal girava muito na região, né? girava, tocava Fernandópolis, Jales, e aí montava um festival em Valentim Gentil. Mas era bem precário, Zé, não tinha produção, entendeu? Era um negócio, vamos fazer, colocava 2, 3 carros, colocava um amplificador, a bateria ia em cima, colocava em colchão e colocava a bateria em cima e levava para outra cidade. Então era muito rápido. A gente não tinha preguiça, como diz o outro, né? Não tinha. A gente queria tocar, queria fazer música, queria levar diversão pra galera, enfim. Ô, Caju, uma pergunta meio. O pessoal era meio fora do normal, eu falo em termos de comportamento de música, tá, né? Era mais agitado, tal. Isso tinha algum tipo de preconceito com outra classe? Pô, é um bando de maluco, não vamos lá. Existia isso ou não? Existia. Tinha uma. Não vou dizer uma distância, claro. Mas tinha um certo. Esses punks. Distanciamento. Fazendo. E Zé, eu vou te falar, não era nem por mal, eu acredito. É pelo Pelo ineditismo mesmo, era uma coisa. o desconhecido, né, cara? Mas foi um momento muito importante para Votuporanga, cara. Na época, não lembro, prefeitos, enfim, mas na Concha sempre tinha. Eu lembro que tinha que esperar acabar a missa, ou antes da missa tinha alguma coisa, depois acabava a missa e continuavam o evento. Tinha esse lance do caminhão, que era do Santa Fé. Tenho quase certeza que era do Santa Fé, tanto o caminhão quanto o equipamento. Sim. E eu não lembro como que era pago aquilo, enfim. Mas o Santa Fé sempre foi muito camarada. Foi muito ligado em música. Ele sempre foi muito querido também. Porque você precisava de um equipamento, ele ajudava, ele emprestava e nem sempre cobrava. Então o Santa Fé tem uma grande parcela na cena musical ali do final dos anos 80, 90, porque ele ajudou muita gente, muita banda, com certeza. Eu vi aqui algumas matérias falando de banda de garagem e tal. E me parece que alguns lugares que se tocava eram lugares pequenos, né? Tinha muitos. Os caras pegavam um salãozinho, né? Como que era isso? Um exemplo é na rua São Paulo ali, quase na Tietê, tinha um salão, acredito que está lá ainda o salão, enfim. Mas ali a gente conseguia colocar 300 pessoas, 250 pessoas num cubículo, quando não ficava na rua. Porque é o que eu falei, Zé, a gente não tinha muita opção para esse tipo de música, né? E essa galera, os músicos, como todos eles eram amigos, a maioria, eles queriam ver. Então, uma banda ia tocar e ia 3 bandas para assistir. E aí eu levava minha esposa, o outro levava a namorada, o outro levava o filho. Então você acabava ajudando a cena sem perceber, né? Mas você acabava impulsionando, ajudando, porque... E tinha o Tony, que fazia cover do Raul Seixas. Eu tô vendo aqui, ó. Legal, o Tony também. Votuporanga foi bem representado, Zé, musicalmente. E assim, não, eu tô vendo aqui, foi no Votuporanga Clube, né? Quer dizer, um clube de elite que
apesar que o Raul também ajuda muito para entrar nisso. É. Mas aí, ó, isso em 2001, ingresso antecipado 3 mais 1 litro de leite. 3, olha, é simbólico, né? No local, R$ 5. Simbólico. Mas, né? quer dizer, não dava Era para para divulgar. Por isso que eu tô falando que as bandas, os artistas, eles queriam divulgar, não é aparecer no sentido de se aparecer, mas no sentido de ser conhecidos e reconhecidos que estão tentando e fazendo música, enfim. Os caras não estavam pensando em cachê, em Não. ganhar dinheiro, né? Essas coisas. E hoje, você acha, não é repetir esses festivais, não é nada disso, mas você acha que hoje um evento de rock teria sucesso em Votuporanga ou é arriscado dizer isso? Sim, sim. 2007, 2008 eu fiz o primeiro grande festival de rock and roll mesmo, de Votuporanga, chamado, eu tinha uma loja, né, a Rock X, ficava ali na Itacolomi, e a gente criou um festival chamado Rock X Fest. Foi na chácara do Jaime de Bortoli. Isso aí. E com palco gigante. Palco gigante. Pô, investiram. Iluminação, cobertura, equipamento de primeira. O primeiro evento foi 5, 6 bandas. Veio banda de Rio Preto, banda de Fernandópolis, olha que bacana. Banda de Votuporanga, enfim. 2007 eu tô falando, Zé. Então, né? Hoje, graças a Deus, Votuporanga hoje tem bares que acaba recebendo essas bandas e tá tudo ótimo, né? Funciona tal. Mas o festival independente, Zé, ele ainda é complicado, porque você tem que bancar tudo. Que nem, por exemplo, esse festival que você fez. Sim. Foi Deu independente. Deu prejuízo? Não. Quer dizer, então teve público. Sim, sim. E o mais curioso é porque a banda veio de uma outra cidade, de Araraquara, veio uma banda cover do Iron. E perdi o nome da banda. Bom, enfim, eles vieram com ônibus. Eles alugaram um ônibus, vieram de ônibus, trouxeram um público. Fora quem veio de moto e de carro junto. Sim. Então, quer dizer, eu consegui, né? Na época, a gente conseguiu puxar um público de fora para Votuporanga. Na chácara de Bortoli, e nem todo mundo tinha celular, quer dizer... A informação hoje, ela está mais aberta, é isso que eu quero dizer. Hoje você vai fazer um festival desse, você tem internet, Instagram, você tem, né, vários meios para você poder, de repente, alcançar um público maior, com certeza. Votuporanga tem uns 2, 3 bares aqui que são meio que especializados, não sei, mas que toca bastante rock, Sim, né? sim. E faz sucesso, mas são bares e tal. Eu acho que um festival poderia acontecer, legal, né? Mas tem que ter um Vamos ver. cash. Vamos ver. Vamos ver. Bom, Caju, infelizmente o nosso tempo esgotou, já até estouramos o tempo. Quero agradecer muito a sua presença, foi muito legal esse bate-papo. Fiquei sabendo de coisas que eu nunca imaginei que tivesse. Eu que agradeço pelo convite. E desculpa se eu esqueci o nome de alguma de bandas, porque são, como eu falei, tava pipocando bandas, né? Tava acontecendo muita coisa, enfim. Mas parabéns para todo mundo que fez acontecer essa cena rock and roll em Votuporanga. Com certeza. Parabéns para você também. Um grande abraço. Bom, e assim nós encerramos mais um Baú de Votu e nós voltamos na próxima semana com mais um entrevistado. E você pode acompanhar os nossos programas através do YouTube. Só você colocar lá Baú de Votu, você vai encontrar a playlist dos nossos programas, que já estamos aí ultrapassando os 100 entrevistados. Muito obrigado e até a semana que vem.